professores, uma boa semana, um bom início de semana. E hoje, com os resultados divulgados da primeira avaliação de aprendizagem em processo, achamos importante trazer uma rotina, uma discussão, uma possibilidade de organização dessa reflexão a ser desenvolvida na UE. É importante que tanto professores coordenadores quanto os professores se apropriem de uma análise dos resultados, uma visão macro, diretoria de ensino, para que seja possível um efeito comparativo e até uma ação articulada vinculada à aprendizagem dos nossos alunos. É importante garantir nesse processo, temos PCs novos, temos professores novos nessa organização da AP, nessa participação da AP, que haja o entendimento de todos os dados que são oferecidos pela plataforma CAED, desde o acesso inicial até as possibilidades oferecidas pela SEDUC, no sentido de trazer materiais, trazer repertórios e trazer uma possibilidade de análise frente ao desenvolvimento das habilidades essenciais. Essa rotina que a escola vai estabelecer durante essa semana em todas as suas ATPCs, também será contemplada na ATPC sob responsabilidade da diretoria. Mas, visto que a participação na ATPC da diretoria está condicionada à questão da jornada do professor, é importante que também se oportunize essa discussão tanto na escola quanto aquilo que é apresentado pela diretoria. Desde o momento inicial, que é o acesso, como chegar à plataforma CAED, lembrando que o CAED, que essa plataforma é usual no repertório dos professores de língua portuguesa, matemática e anos iniciais, mas agora contemplando as áreas de ciências da natureza e ciências humanas, isso se amplia bastante. E até mesmo o professor coordenador novo, que está começando a atuar, tem um entendimento tanto ao acesso, como chegar nessa plataforma, mas todas as possibilidades informativas e formativas que são construídas. A plataforma CAED, então, se dá através da sede, com o acesso usual, através do RG da pessoa e sua senha. E logo do lado esquerdo, selecionando pedagógico, nós vamos ter o acesso à plataforma CAED. Esse acesso ele vem através de uma seleção de perfil, que pode contemplar uma situação em que vocês são identificados como professores coordenadores, enfim, selecionando-se esse perfil, chegamos na página propriamente. Vocês vão visualizar várias possibilidades, pode mexer à vontade, vocês vão ter orientações pedagógicas, currículos, habilidades, enfim, nem tá nessa imagem propriamente tudo que é contemplado nessa plataforma CAED. Mas, direcionando aquilo que queremos, que são os resultados da AP, temos aqui em destaque, então, consulte os resultados dos estudantes nas sequências de atividades e nas avaliações diagnósticas e formativas. Sim, nós temos essas duas possibilidades de análise, mas nosso foco atual é essa análise da AP, visto que ela ainda traz uma diversidade, que contempla todos os componentes curriculares, traz uma possibilidade maior de análise. Então, dentro desse quadro, você pode, professor de língua portuguesa, matemática, nos iniciais, estar verificando, estar analisando as sequências digitais de atividades. O nosso foco aqui hoje são as avaliações vinculadas à AP e seus resultados atuais. Tá? Ao clicar nesse campo, então, nós vamos ter essa carinha sendo apresentada
e a possibilidade de seleção tanto da série ano, que nos interessa, quanto o componente curricular envolvido, ou área de conhecimento. No caso, os professores vão, com certeza, direcionar seu estudo, sua análise ao componente curricular, mas é interessante que PC, gestão da escola, enfim, diretor, vice, PC, tenham essa visão global do comportamento em todos os componentes curriculares envolvidos. Lembrando, ressaltando que História e Geografia e Ciências a partir do 4º ano, dos anos iniciais, tá certo? Do 4º à 3ª série do ensino médio. Nós vamos encontrar essas disciplinas, esses componentes curriculares. Dando seguimento à análise, aqui vocês têm uma visão diretoria de ensino com taxa de participação dos estudantes nessa avaliação. Para vocês vai aparecer taxa de participação da UE, mas sempre com o comparativo média da rede. Também vamos ter a totalidade de itens, a média de itens respondidos pelos alunos, tanto na UE, aqui visão DE, sempre ressalto que essa imagem que está aparecendo para vocês está sempre relacionada aos resultados de diretoria, e a média da rede. Na sequência, vocês vão ver a questão percentual médio de acertos no teste, em comparativo com a rede, e a sua distribuição por categoria de desempenho. Muito baixo, baixo, médio, alto. É importante que tenham claro que essa análise não está vinculada diretamente ao modelo que estamos acostumados, com a teoria de resposta ao item, verificando o grau de complexidade de cada questão. Aqui, basicamente, está se pensando em acerto, tá? Então, aquele aluno que está enquadrado no item muito baixo, é porque ele teve até 25% de acerto, baixo de 26% a 50%, médio de 51% a 75% e alto quando esse aluno acertou mais que 75% da avaliação. Então, os níveis de aprendizagem nesse tipo de avaliação estão baseados no total de acertos que o aluno teve dentro daquela avaliação. Na sequência, vocês vão ter esse apontamento que é bastante interessante e a diretoria tem essa visualização também, porque lembrem-se que é um print da nossa tela, que é já identificar, o professor vai ter essa visão, a escola vai ter essa visão, quais são os estudantes que requerem ou atenção ou muita atenção perante a análise dos acertos que foram considerados na avaliação. E também essa análise possível vinculada, e importantíssima, que está diretamente relacionada a todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, ao uso do material do currículo em ação, do Aprender Sempre, ao acompanhamento das aulas do Centro de Mídias, todo o processo está vinculado a essas habilidades e qual tem sido a resposta dos alunos a essa habilidade, considerando em perfil escola, daí perfil sala, é aquilo que o professor consegue visualizar, qual o percentual de acertos por habilidade, possibilitando uma análise que contempla todas as potencialidades e fragilidades apresentadas ali pelo seu aluno, pela classe, enfim, é muito importante como definição de processo de recuperação, de aprofundamento, que se considere realmente essas habilidades e seu desenvolvimento demonstrado através dessa avaliação de aprendizagem em processo.
Então, vocês vão ter o percentual de acerto dessa habilidade sendo apresentado e um recorte que foi feito pela diretoria e que será disponibilizado esse arquivo para as escolas, para que seja disponibilizado em estudos de ATPCs e para os professores, qual foi a identificação nesse recorte de alunos de alunos não, nos desculpe, de habilidades que tiveram menos de 50% de acertos. Então, nós fizemos esse recorte para que haja, isso é muito importante, para que haja o entendimento dentro de uma estrutura formativa porquê da seleção de determinadas habilidades. Além de termos um foco nas habilidades essenciais, quando pensamos em algumas que mostram um desenvolvimento fragilizado, uma aprendizagem fragilizada, né, que deve ser objeto de um processo de recuperação intensivo, é importante vocês terem esse entendimento do porquê da seleção de determinados procedimentos, metodologias, pautas e temas na sequência. E é muito importante considerar o efeito comparativo. De repente, dentro da especificidade do meu público, da minha comunidade, do meu entorno, enfim, determinada habilidade pode aparecer como problemática ali, mas não de forma generalizada, não nas outras escolas, ou o inverso se dá. E daí, quando a gente fala em entender a situação local, analisar a situação local para uma tomada de decisões, é nesse sentido que se reforça esse movimento de desdobramento que é permitido ao se analisar os resultados de uma avaliação diagnóstica. Pois eu tenho ali, dentro daquele perfil, eu estou estudando determinada habilidade, está com 46% de acerto, mas como diretoria de ensino, eu posso fazer uma verificação dessa situação, considerando o comportamento no município, em determinada escola, como que isso está acontecendo, até chegar nas situações plausíveis de identificar determinadas intervenções que são necessárias, um aspecto formativo que deve ser ressaltado. Isso é bastante interessante, né? E até a propriamente a análise que a escola tem que fazer perante o momento que vivenciamos, né? Dos alunos terem feito essa atividade online, à distância, como que foi esse índice de participação, de engajamento, tivemos problemas iniciais com a sede, todos esses fatores têm que ser considerados e colocados na pauta de discussão realmente. Para ter um efeito de amostragem interessante, a gente tem que garantir uma participação maior. Para ser diagnóstica, eu tenho que ter esse perfil construído para todos os alunos. É importante garantir isso. Eu tenho que criar parâmetros que garantam que essa informação é fidedigna, é confiável, né? Que realmente me traz um suporte e um poder, né, de tomar decisões focadas em dados que são verídicos, que são fatos reais, mesmo que demonstram uma estrutura de aprendizagem. Essas considerações têm que ser colocadas pela escola dentro também dessas respostas que temos a essa análise. Pois eu dei um print na tela, tudo relacionado à nossa diretoria, então eu coloquei essas imagens aí para não abordar determinada questão, para que se tenha entendimento de que é a metodologia, o procedimento que eu estou trazendo como possibilidade, então, de análise. Então, na continuidade dessa página, eu tenho perante uma avaliação que foi elencada, que foi selecionada, de determinado ano ou série, eu tenho a visão
por município. Vocês têm visão escola, o acesso à informação da escola. Então, vocês vão ter as informações que estão elencadas da mesma forma aqui, que vocês estão visualizando. Participação dos alunos, a média de itens respondidos, então a avaliação tinha 11 questões, quantas questões os alunos responderam em média, quantidade de percentual de acertos e uma distribuição nesses níveis que a gente já comentou anteriormente, de muito baixo, baixo, médio ou alto, não ligado determinantemente de forma explícita à proficiência, lembrando que não está vinculado à teoria de resposta ao item, enfim, toda a lógica que normalmente é encontrada numa avaliação como o do SARESP. Tá? Aqui nós estamos vinculando a quantia de acerto, basicamente essa informação que vocês têm. Eu vejo município, por município, vocês veem a escola. Eu tenho a possibilidade de clicar no município e ver resultado por escola, mostrando dentro daquelas habilidades, né, que foram apresentadas, percentual de acertos. Aqui eu já consigo ver por escola também esse perfil e numa possibilidade maior cada vez que eu clico dentro dessa linha, tá? Para vocês é a escola e a diretoria, cada vez que eu clico numa dessas linhas, que aqui para mim é município, eu vou chegando muito mais próximo à informação, né, que é vinculada aos alunos. E daí eu consigo ver o estudante, de fato, aqui seriam os nomes dos estudantes, questão da participação, se o aluno fez ou não essa avaliação, se está concluída, vai aparecer como sim, se ele começou, mas não terminou, tudo isso eu vou conseguir visualizar por aluno e já com uma indicação da categoria de desempenho, pelo número de acertos, né? Considerado um desempenho elevado, ou um desempenho médio, enfim, 100% elevado, 91% alto, né? Como é o termo que está dando aqui, e a possibilidade, né? A possibilidade que eu tenho de intervenção, a recomendação de intervenção. Nesse caso, vamos considerar que a fala normal está tudo bem, eles estão bem, considerando bem, mas nós vamos ver casos, vocês podem chegar a casos assim na sua sala, na sua classe, você vai conseguir ver isso, né? Na sua escola, de conseguir identificar aquele caso que requer atenção, requer muita atenção, de acordo com os itens acertados. Esse campo de visualização que vocês estão vendo aqui, 2, 2, está vinculado à quantia de vezes que a habilidade apareceu na avaliação, tá? Essa habilidade 1, por exemplo, foi construído um item considerando essa habilidade. Então, houve um acerto dentro de dessa habilidade proposta uma vez dentro da avaliação. Essa terceira habilidade, por exemplo, ela foi contemplada em 2 itens, em 2 questões. Então, pode acontecer, por exemplo, desse aluno, por aqui, todos esses, na verdade, eles foram bem nessa habilidade, mas esse aluno aqui, talvez, apesar de não transparecer essa habilidade como um problema crítico na escola, para esse aluno, essa habilidade é um problema e talvez não, claramente exige uma intervenção individualizada, uma atenção a esse. E considerem, professores coordenadores, professores de todos os componentes curriculares
Eu trago, por exemplo, um dado de história, mas que pode se tornar bastante relevante para uma análise que abrange toda a comunidade, que pode ser ampliada para todos os professores. Porque aqui me traz o quê? O desempenho dos alunos, com percentual que, considerando, por exemplo, acertos médio e alto, que são positivos em vários aspectos, se eu considerar em termos só de a maioria, ou, enfim. Um parâmetro deve ser criado para isso, qualitativo também, e principalmente qualitativo, né? Quando uma análise se foca apenas no quantitativo, sem trazer esse reporte a uma situação de qualificar nossas ações, não tem sentido daí. Então, eu tenho um quarto ano em História, esse perfil diretoria, com 58% de alunos com acerto, considerando entre médio e alto. Eu tenho um percentual também elevado no quinto ano de 66%. Nos anos finais, um movimento que demonstra já, né, um índice ali entre 51 e 55, positivo no caso do nono ano, 62%, mas algo preocupante no sétimo ano. Esse fator de observação é comum, né? É algo perceptível em todas as disciplinas, em todos os componentes curriculares. Existe determinado padrão? Será alguma concepção do currículo? Será alguma abordagem? Enfim, existe uma reflexão voltada realmente a esse perfil. É sociológico? O que eu devo considerar, né, nesse movimento que aponta em história, né? Mas que eu sugiro seja ampliado para todas as áreas, que essa situação possa ser comparativa. Eu tenho os resultados de língua portuguesa, eu tenho os resultados de matemática, tenho os resultados de geografia, ciência da natureza, eu tenho a percepção de todos os professores de educação física, eu tenho a percepção do professor de língua estrangeira moderna, eu tenho toda essa percepção que pode me trazer indicações muito claras de um processo que vem acontecendo. E exige sim uma análise para que seja feita uma intervenção qualificada, efetiva e eficaz. Como vocês podem verificar em história, tivemos um retorno bastante positivo dos alunos do ensino médio. Enfim, viabiliza bastante conversa, bastante reflexão que deve ser feita entre os pares. Todo o conhecimento que vocês têm do currículo, dos seus alunos, esse processo que já vem sendo vivenciado, independente da situação de ter essa avaliação realizada, vocês já tinham referências anteriores com foco nas avaliações internas, nas devolutivas que os alunos dão, considerar tudo isso realmente para ter esse cenário construído e tomadas de decisões inteligentes, né? Tomadas de decisões que realmente foquem na aprendizagem do aluno, principalmente esse aluno, né, que nos é indicado como o aluno que requer mais atenção, um tratamento mais individualizado, um tratamento personalizado, né, dentro da concepção das metodologias ativas, é justamente contemplar essas fragilidades que vêm sendo apontadas também pela avaliação de aprendizagem em processo, as fragilidades de aprendizagem. Dentro dessa análise, então, do material que eu estou encaminhando para vocês, é um PowerPoint extremamente longo, com muitos slides, mas por quê? Eu estabeleci esse critério, né, de disponibilizar para vocês todas as habilidades que tiveram esse percentual de acertos abaixo de 50%. Não igual a 50%, abaixo mesmo de 50%. Desde os anos iniciais, língua portuguesa e matemática, lá primeiro, segundo, terceiro ano,
acrescido a isso, geografia e história a partir do 4º ano, enfim, fez todo esse movimento, fazendo esse recorte, que tem esse efeito comparativo e analítico possível para vocês, por disciplina disponibilizada. Então, vocês têm, por exemplo, aqui eu só vou elencar alguns exemplos para vocês, porque lá no documento que será disponibilizado, vocês vão ter todas as informações, tá? Por exemplo, geografia, 5º ano, nessa leitura que sempre deve ser feita, tá? Ensino fundamental, 5º ano, geografia, habilidade 5 e habilidade 6. Eles chamam de 6, né? Mas na verdade é referente ao item. Para que isso não fique confuso para vocês, eles dividem em habilidades ou pelo número de itens, mas a gente vai focar a habilidade que se refere aqui, tá? Ensino fundamental, 5º ano, geografia, habilidade 15. Considerável, então, houve nessas escolas, então, de anos iniciais, ao se fazer a análise dos resultados, ao se abrir a plataforma TAED, foi verificada a mesma situação, né, dessas habilidades vou chamar em defasagem, com menor índice de acertos, né? Isso é muito importante. Essas situações, naquela imagem de iceberg que já foi apresentada, né, se essas habilidades elas não forem superadas no momento devido, elas vão se tornando cumulativas, né? Ao ponto que, ao término de um ciclo, o aluno tem várias defasagens em aprendizagem. Tem casos, e observem isso, que vocês verificarão que foi colocado no documento uma habilidade que teve acerto de acima de 50%. Não foi contradição, não, e nem erro. É porque dentro daquela série, daquele ano, por exemplo, para a diretoria de ensino, 3º ano, língua portuguesa, não houve nenhuma habilidade em que aconteceu uma porcentagem menor que 50% de acerto. Então, para não ficar em branco, eu só queria colocar isso como um destaque. Se foi selecionada uma habilidade aqui acima de 50%, é porque nesse ano, nessa série, não houve realmente nenhuma habilidade elencada, nenhuma habilidade na qual o aluno apresentou extrema dificuldade, aquele grupo alunos, tá? Acontecendo até situações, por exemplo, que nos deixam muito felizes, em que determinada habilidade teve 100% de acerto em matemática 1º ano e porcentagens elevadíssimas nas outras habilidades envolvidas na avaliação, tá? História 7º ano, eu já tinha citado aquele exemplo anteriormente, de um ano que se apresenta crítico na análise dos resultados de diretoria, e ao analisar as habilidades envolvidas, vocês veem que muitas, e isso é importante estar verificando em todas as disciplinas nesse estudo, tá? Habilidades vinculadas, porque isso é contemplado na avaliação de aprendizagem processo, não as habilidades tão somente da série ano em que o aluno está matriculado, mas habilidades de suporte, habilidades de séries anos anteriores. Então, verifiquem que aqui temos habilidades de 6º ano, tá? E temos habilidade de 7º ano sendo apresentadas
como habilidades em que os alunos apresentam defasagem. E um movimento extremamente interessante que pode ser feito é vocês, em séries posteriores, no acompanhamento dessas habilidades, verificarem que situação, por exemplo, aqui, uma habilidade do 7º ano que envolveria um processo de recuperação consolidado ali na série, uma recuperação contínua, determinada habilidade, ela pode aparecer, por exemplo, ainda com defasagem no ensino médio. Essa habilidade, ela se apresentava já no 7º ano como uma habilidade, deveria motivar um processo de recuperação. Isso transcorre um ciclo e ainda aparece na primeira série do ensino médio como um problema. Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias europeias, bem como as principais características dessas monarquias com vistas à compreensão das razões da centralização política. E nesse movimento também é interessante notar habilidades, então, das séries anteriores que exigem um processo de recuperação intensiva e habilidades próprias da série. Ampliando até esse repertório, observem como é importante isso, né? Porque aqui nós temos habilidades da área, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, esse exercício de análise e de intervenção, ele não está limitado ao professor de história, porque é uma habilidade da área. Você vai encontrar na área, então, a possibilidade de sociologia, geografia, filosofia e história trabalharem essa habilidade com ações e intervenções assertivas. E trouxe como destaque de uma situação em que encontramos os menores índices de acerto na avaliação de biologia da primeira série do ensino médio, com 5% de acerto, envolvendo essas duas habilidades. Curiosamente, habilidade, ensino fundamental, 7º ano, ciências, habilidade 10, ensino fundamental, 7º ano, ciências, habilidade 14. Temos aqui, então, as duas habilidades com menor índice de acerto que eu encontrei nesse estudo. E são questões que estão até presentes, né? São discussões atualizadas, super atuais, na verdade, visto que envolve a importância da vacinação para a saúde pública e algo que é bastante constante, né? No nosso repertório e na nossa dinâmica, que é a questão da importância da camada de ozônio para a vida da Terra. Então, temos aqui a habilidade vinculada às ciências, 7º ano, habilidade 10, que é argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. Habilidade 2, citada aqui, que se refere à habilidade 14 de 7º ano em ciências, é justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera e discutir propostas individuais e coletivas para sua preservação. Verificando a questão dos verbos apontados, temos argumentar e justificar, que são habilidades mais complexas, né? Já que perpassam pelo sentido de ter uma
opinião, de ter uma tese sobre o assunto, né? E dentro de uma dinâmica em que hoje são temas atuais e bastante discutidos, talvez essa percepção ideológica tenha se apresentado na hora de pensar e responder à questão. Frente a essa percepção, a gente também encontra, né, em física essa percepção dos menores índices de acerto. Em física, a gente também vai ter uma habilidade do 7º ano, habilidade 2 em ciências, que é diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas. Eu juro que eu não procurei realmente esse nível de detalhamento que chegava a uma situação problemática das habilidades do 7º ano, tanto na disciplina de História quanto na verificada agora nas de Ciências da Natureza. Não foi intencional, mas a partir do momento em que você tem elencadas ali as habilidades críticas, vou chamar de habilidades críticas, e você começa a ter essa percepção, é um fator realmente de análise que é possível dentro dessa TPC que está sendo desenvolvida na escola. É muito importante nesse processo de análise que haja essa retomada das habilidades, para que não se torne uma habilidade em defasagem que, como vocês verificaram, o aluno ali na primeira série do ensino médio ainda apresenta defasagem de uma habilidade vinculada ao 7º ano, né? Então, é importante um processo de retomada, retomadas várias, tá? Retomada desde a situação de aprendizagem, que já é bastante conhecida por vocês, professores, daquilo que foi disponibilizado na aula do Centro de Mídias, para identificar as possibilidades didáticas, né? Não estou sugerindo a reprodução novamente dessa atividade. O professor e o aluno, né, passaram por todo esse processo, acompanharam a aula do Centro de Mídias, houve essa intervenção do professor, esse desenvolvimento da situação de aprendizagem, mas é o momento de retomar isso realmente, né, e fazer uma verificação do que pode ter sido falho nesse processo, né, para tal habilidade se apresentar fragilizada. Eu fiz um movimento, e eu acho importante isso, é um movimento de verificação, tá? Um checklist que eu fiz, na verdade, em que eu peguei essa habilidade do 6º ano em História, que é a habilidade 1C, e teve um percentual baixo de acerto. Reconhecer que a organização do tempo é construída culturalmente de acordo com a sociedade e o seu contexto histórico. Eu fiz esse movimento de verificação. Primeiro, entrando em materiais de apoio. Entrei no currículo paulista. Vocês vivenciam essa situação. Ela é uma dinâmica sua. Vocês têm acesso ao material diariamente. Vocês utilizam o material diariamente. Mas eu achei importante fazer esse processo de verificação realmente de como as coisas estão acontecendo, até na questão da disponibilização e das referências do material possibilitados pela SEDUC. Então, eu entrei no site do Currículo Paulista, né? E ali fui buscar, já que trata-se de uma habilidade do 6º ano, fui buscar no ensino fundamental os materiais de apoio. O que eu queria verificar na verdade? Se essa habilidade realmente estava prevista como uma habilidade, estava elencada como uma habilidade essencial de História. Se realmente teve esse recorte, essa priorização. Pude verificar que sim, é uma habilidade contemplada no primeiro bimestre do 6º ano, né? Está contemplada aqui, e traz como objeto de conhecimento a questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexões sobre o sentido
das cronologias. Dentro mesmo do site do Currículo Paulista, eu fui verificar o material, o caderno do professor, para ver como que é proposta a abordagem, como é abordada essa habilidade no material do professor e como é construído no caderno do aluno essa sequência, essa situação de aprendizagem. Pois entrei lá, encontrei, normal, essa situação de aprendizagem não aborda tão somente essa habilidade, mas contempla as habilidades 1A, 1B e 1C, todas vinculadas diretamente, visto que houve esse desdobramento, né, em diversas habilidades, mas perpassando pela mesma unidade temática, e que é essa concepção de tempo, espaço e formas de registro, certo? Então, eu verifiquei que essa atividade, na sua sequência, que eu não vou ficar aqui detalhando, né? Temos professores de várias disciplinas, né? E o professor propriamente de história conhece essa dinâmica, mas enfim, para que vocês entendam essa diversidade de construção, envolvendo desde o momento de sensibilização até se dar um teor de complexidade, uma amplitude de complexidade maior a essa sequência, a essa situação de aprendizagem, utilizando-se de vários repertórios, né? Desde poemas, temos músicas citadas, não coloquei aqui, mas temos músicas citadas, imagens, e essa dinâmica sempre argumentativa, sempre o espaço dialógico sendo cobrado na sequência, né, de falar para o aluno o que você pensa, né, abrir esse espaço para que se desenvolva mesmo esse momento de diálogo, de reflexão. Então, temos essa concepção da linha do tempo sendo construída, temos discussões que são vivenciadas na história, questões historiográficas, por exemplo, esse tratamento que se dá ao termo antes de Cristo, né, ou depois de Cristo, enfim, a gente encontra essa discussão, essas atualizações sendo apresentadas no material do professor, por isso que a nossa referência de estudo, nosso ponto de partida é sempre o material do professor. E também fui fazer o processo de verificação no site do Centro de Mídias, tá? Dentro da possibilidade que é dada, né, de visualizar as aulas que foram dadas e estão gravadas, entrei no repositório. Aqui eu pontuo um aspecto que eu percebi, que independente da seleção que eu faça, eu poderia colocar aqui ensino fundamental de 9 anos, eu poderia colocar série ano específica, trata-se de uma habilidade de sexto ano, eu poderia selecionar sexto ano, componente curricular história, e quando eu abrisse esse campo de habilidade, pelo menos foi isso que eu percebi, vocês podem até retificar se for uma informação errada, porque pode ter sido um erro sistêmico naquele momento. Eu não tenho, nesse processo anterior de seleção realizada, um momento em que as habilidades aqui colocadas para a seleção sejam só as vinculadas à história do sexto ano. Aparecem todas as habilidades de todas as séries e anos, de todas as disciplinas, independente da seleção que eu faço aqui, né? A única que eu fiz, na verdade, foi a classificação em aula aqui, tá? Então, eu poderia até selecionar, sem selecionar propriamente a habilidade, eu poderia selecionar o componente curricular aqui, história. Daí apareceriam história, sexto ano. E seriam todas as aulas dadas, eu poderia, pelo tema, já me identificar, né? Pelo conhecimento que eu tenho, já identificar qual é a vinculada à habilidade. Mas, particularmente, apesar de ter achado que isso poderia ser um sistema de busca melhorado, eu fui
procurar na habilidade. Eis a importância também da gente ter se apropriado dessa nomenclatura, né? Como que é dada essa definição de habilidade, como é feita essa leitura. Sempre lembrando que refere-se ao ciclo, né? Ensino fundamental ou médio, as duas letras iniciais. Aqui em sequência nós teremos a série ou ano envolvido. Em alguns casos, quando é a área, tá? Que aqui nós temos história. Então, história é sexto ano. Mas pode ser que no ensino médio eu tenha ensino médio 1, 3, CH. É porque está vinculado à área CHS, né? CHS está vinculado à área, então é uma habilidade voltada ao primeiro, segundo e terceira séries do ensino médio. Então, uma terminologia que é importante a gente reconhecer, mas na hora da busca no repositório, né, eu preferi dessa forma. E eu selecionar a habilidade, então, que eu estava procurando, que era a 1C, eu tive aqui essas aulas sendo disponibilizadas, né? Algumas reprises que são colocadas, mas, enfim, toda uma situação de desenvolvimento que está na situação de aprendizagem, mas não de forma completa. Às vezes tem outra dinâmica aqui. Vocês vão perceber que o desenvolvimento é semelhante, mas os recursos são diferentes, né? Então temos duas possibilidades. Mais uma vez eu insisto, não é porque você vai dar uma segunda vez a mesma coisa, aquilo vai ter algum impacto na aprendizagem do aluno. Se foi feito todo esse processo, desde o centro de mídias disponibilizado para o aluno, a intervenção do professor, desenvolvimento da situação de aprendizagem, se isso foi feito e não teve impacto na aprendizagem, eu tenho que pensar em outros conteúdos. Não adianta eu dar um rol de atividades semelhantes se o aluno não se apropriou da habilidade. Tá? Então, não se trata de mera reprodução, mas uma possibilidade, sim. Se de repente o aluno não acompanhou essa aula de ciência de mídias, voltada aos algarismos romanos, e é uma dificuldade que ele apresenta, passa a ser uma sugestão, né? Que ele retome essa questão. Eu posso dar uma outra concepção a isso, enfim. Eu estou mostrando para vocês aquilo que vocês já sabem que existe, lógico, mas como é bom a gente se ater às situações mesmo pensando. Então, está aqui o processo, né? Está aqui apontada a fragilidade. Onde eu encontro isso no material? Como que isso foi desenvolvido? Onde está a fragilidade? Né? Onde existe esse papel de intervenção que eu posso desenvolver? Onde eu crio alguma coisa que garanta essa aprendizagem. E ao clicar na aula, lógico, vocês sabem, além da aula gravada, vocês têm a possibilidade de acessar a apresentação através dos slides do PowerPoint disponibilizado. Com relação, né, a esse trabalho, ele pode ser feito de forma conjunta, é bastante interessante isso. Você pega as habilidades, então, nesse caso já foram citadas, mas vinculadas ao desenvolvimento da avaliação na primeira série do ensino médio, e aqui nós temos habilidades da área, ciências humanas e sociais, né, vinculadas ao ensino médio, e dentro dessas habilidades do Currículo Paulista, também encontrada lá no site do Currículo Paulista, procurando as habilidades essenciais da área, eu já vejo as possibilidades, né, de diálogo, né? Essa articulação, essa integração que acontece hoje no ensino médio, quando existe
essa habilidade comum e dentro dos objetos de conhecimento, né, de cada componente curricular se desenvolve essa habilidade. Quando a gente fala em trabalho articulado, em conteúdo integrador no ensino médio, é a partir dessa percepção, né, de que eu tenho a habilidade da área, mas eu tenho uma abordagem, né, vinculada ao objeto de conhecimento de cada um dos componentes curriculares. Então, eu tenho ali em história essa habilidade, né, aparecendo como fragilizada, e filosofia pode desenvolver, pode, né, porque é contemplado no currículo, pode desenvolver esse encaminhamento aqui nas vamos ter geografia, história e sociologia, e todos trabalhando em prol do desenvolvimento de uma habilidade da área. Quanto àquela situação analisada em biologia anteriormente, é importante também a gente sempre se referenciar ao item, à questão, como que ela foi construída, tá? Essa questão, às vezes, pode nos dar algumas indicações, né? E alguns pressupostos, dar uma ampliada na discussão, né? Uma dificuldade que eu tive foi justamente, e eu não sei se vai haver um momento em que isso se torne mais visível, que vocês têm lá nas avaliações, naquilo que nós temos publicado na intranet, no modelo que nós temos de AAP, aqueles códigos alfanuméricos que não são relacionados à habilidade. Então, seria uma dificuldade primeira, tá? Quando a gente pega a avaliação. Essa AAP é um código alfanumérico de reconhecimento lá do CAET, não vinculado a uma identificação de habilidade. Quando se traz essa discussão, que movimento que eu fiz? Eu vi qual era a habilidade, eu fiz a leitura, eu abri a prova da primeira série do ensino médio de Ciências da Natureza e fui procurando essa habilidade, tá? Foi a técnica que eu usei, porque eu não consegui, não sei se é o meu perfil, mas eu não consegui visualizar uma referência dentro do CAED tem aqui essa habilidade, qual que era a questão? Então, esse link, essa articulação. Eu fiz esse processo, acredito até que posteriormente eles disponibilizam, né? Mas nesse momento eu não encontrei, foi o percurso que eu fiz. Então, fui procurar essas referências dentro da prova de Ciência da Natureza e tínhamos aqui uma questão que eu até considerei bastante simples, né? Que envolvia a leitura do texto com questionamento, né? Feito posteriormente sobre a destruição mencionada nesse texto pode trazer consequências como. Então, aqui nós temos um descritivo, o que está fazendo o ozônio desaparecer, o descritivo de que a atmosfera recebe compostos chamados freons, gases que não existiam antes na natureza, essa produção do homem, né, que foi vinculada ao uso dos aerossóis, sprays, aparelhos de ar-condicionado, embalagem, etc. Esses gases não prejudicam seres vivos, mas quando são liberados para os ares, podem soltar uma substância que destrói o ozônio. Nesse texto propriamente, não há um descritivo que me faça vincular a que tipo de doença pode trazer. Existe o conhecimento, né, do porquê que a camada de ozônio é importante, do que ela nos isola, do que ela nos protege e qual pode ser uma consequência direta, né,
dessa destruição da camada de ozônio para a saúde do homem. Basicamente, entendendo o processo e o objetivo, né? Qual que é o mote, a importância dessa camada de ozônio, eu já posso deduzir como causa principal o câncer de pele. Mas dentro desse processo houve uma dificuldade que eu não vou justificar, mas eu acho que é um campo de discussão aí entre vocês. A segunda questão, né, vinculada à habilidade, que falava sobre a importância da vacinação dentro de uma concepção de entender como funciona a vacina. Aqui tem um descritivo também, com um texto que fala sobre o sarampo ser causado por um vírus altamente contagioso, 90% das pessoas sem imunidade compartilham espaço com pessoas contaminadas, acabam contraindo a doença. O sarampo é transmitido através do contato com gotículas do nariz, da boca ou da garganta da pessoa infectada, quando ela tosse, espirra e respira. A principal forma de prevenção da doença abordada nesse texto é feita por meio da erradicação dos transmissores, realização de exames clínicos, utilização de medicamentos, vacinação da população. Quando eu citei na análise inicial que talvez um posicionamento ideológico tenha sido demonstrado nessa questão, talvez porque eu tenho pressuposto que essa questão é óbvia e fácil, mas talvez seja um pressuposto errado também, né? Mas é interessante estar analisando sob essa perspectiva. Mas eu junto a isso esse dificultador, né? Esse dificultador que é justamente abrir a prova e procurar, dentre tantas questões, a qual item se refere, a qual habilidade se refere. Dentro dessa perspectiva, existem alguns facilitadores para os professores, mas língua portuguesa, matemática nos iniciais, né? Vocês veem que na página inicial a gente tem vários cards. Esses cards vão mostrar marcos de desenvolvimento, o uso das habilidades previstas e estruturantes nas sequências digitais e resolução de itens que compõem os cadernos. Quando você entra em determinados itens desses, você ainda encontra algumas referências, sim, que eu acho que é um facilitador que talvez a gente encontre em algum tempo, né, no CAED, que é justamente estar apresentando o item, a resolução e os pressupostos do erro, né. E para o professor de língua portuguesa, matemática nos iniciais, entrando aqui em orientações pedagógicas, tem certos facilitadores, além de vários documentos, né? Alguns referenciais teóricos para discussão, para conhecimento, e muitos, olha, intitulados como novos, tá? Apresentando, por exemplo, o entendimento de como são elaborados esses testes, o que fundamenta esses testes e tudo mais. Mas também vocês vão ter um repertório, aqui eu trouxe o exemplo de língua portuguesa, mas matemática tem, que são orientações pedagógicas para cada um dos ciclos. Os anos iniciais, os anos finais e o ensino médio. E ali já envolvendo uma articulação direta, estritamente relacionada aos resultados da avaliação diagnóstica de entrada e também a AP, algumas sugestões de intervenções, algumas situações construídas mesmo de aprendizagem, algumas sequências que são bastante interessantes, tá? Vocês têm, então, essa exclusivamente, por enquanto, hoje, no momento que eu estou fazendo essa gravação, exclusivamente da língua portuguesa, matemática e anos iniciais.
Não que essa situação vai ser alterada, não prometo isso, mas é uma possibilidade, né? Nós estamos nos primórdios desse processo, outras disciplinas, outras áreas de conhecimento, né? E eu acredito que se estruturando, essa plataforma, se utilizando mais, se chegue sim ao atendimento a esse modelo que é adotado. E a gente vê que o processo se amplia, né? Além disso, existe programa de recuperação e aprofundamento que tem uma dinâmica diferenciada da língua portuguesa, matemática e anos iniciais, na, na semana programada para as ATPCs dos centros de mídias e o material do Aprender Sempre, né? Que já é direcionado a essas habilidades aí que se apresentam de forma precarizada. E hoje a gente vê a ampliação disso para ciências da natureza, né? Para o nono ano e para a terceira série do ensino médio, e o quinto ano só com material do professor, na versão digital ainda, mas já é uma coisa que está se ampliando, que eu espero que todas as disciplinas sejam contempladas, né? É a expectativa que a gente tem. Gente, eu sei que que eu me delonguei bastante, mas era importante, né? A dinâmica ser estabelecida dessa forma. Para alguns pode ser bastante óbvio, mas porque é comum, já trabalharam com essa estrutura de avaliação de aprendizagem em processo, já começaram a utilizar essa plataforma anteriormente, mas é uma dinâmica interessante, né? Eu citei alguns exemplos, mas enfim, todas as séries, anos e disciplinas envolvidas estão contempladas no PowerPoint que foi encaminhado para as escolas. A título realmente, mas o importante é que vocês tenham essa visão local, aquilo que lhes é próximo, aquele aluno que vocês conhecem pelo nome, e o nome dele está lá, está no CAD, se ele fez a avaliação, e existe uma possibilidade de visão da aprendizagem desse aluno. Isso que é essencial garantir realmente, tá? Isso que é importante. Enquanto isso, nós fazemos a parte que nos cabe, que é sob o olhar dessas, esse olhar global, né, dessas habilidades mais preocupantes, a gente focar a formação nisso que está destacado e nisso que nós temos de retorno passível de análise. Então, uma boa semana para vocês. Usem essas ATPCs realmente para estar olhando com esse olhar bastante curioso, né? Fazendo esses levantamentos, mas não se esquecendo da importância de discutir em grupo, com um colega da área, com um colega da mesma disciplina, com um coordenador, que nesse momento o que importa é mesmo a gente se organizar para se ajudar. Um bom trabalho para todos.